Tchau, sou novamente professor Evandro, da Faculdade de Letras da UFMG, e esse vídeo é a segunda parte da aula sobre literatura italiana entre o fim do século XIX e o início do século XX, né? No primeiro vídeo, né, em que eu tratei sobre tratei do decadentismo, né, falei sobre Gabriele D'Annunzio, né, aquele vídeo é a parte 1, né, dessa série. O segundo vídeo é esse aqui, em que eu vou focar no futurismo, tá, que foi um outro movimento literário, né, um movimento artístico, na verdade, né. A gente vai falar um pouquinho do futurismo, não só na literatura, né, mas então foi um movimento artístico muito relevante para a história da literatura e das artes na Itália, tá? Justamente porque ele surgiu na Itália, tá? O turismo é uma corrente essencialmente italiana, então por isso eu achei que seria interessante, né? Ou talvez fundamental falar sobre o futurismo nesses dois vídeos curtos sobre a literatura italiana na passagem do século XIX para o século XX. Bom, o contexto histórico, social, econômico, político, cultural desse período foi explorado no vídeo anterior. Então, nesse vídeo aqui, vou só retomar alguns pontos e passar direto para a análise do movimento futurista em si. Tá? Então, lembrando o que já foi falado, nesse período ele é marcado por uma grande transformação social, ou por grandes transformações sociais, né? Grandes mudanças políticas, né? Também, e também por um enorme avanço científico e tecnológico, né, com diversas invenções, né, como o telégrafo, o rádio, o avião, o cinema, né, por exemplo, e tudo isso mudando completamente a percepção da passagem do tempo, né, a percepção das distâncias também, né, até aproximando populações distantes, criando novas conexões, né. Hoje isso para a gente é muito claro, né, com a internet, por exemplo, mas imagine o mundo no século XIX, né, era muito diferente nesse aspecto, né. E aí é nesse contexto, então, que surge o movimento futurista, tá? Surge o futurismo como uma das vanguardas, né, artísticas, tá? Bom, vocês devem se lembrar que o decadentismo ele tinha como característica principal a negação da sociedade da época, né? E a valorização de uma sociedade supostamente em decadência. Então, a valorização do passado, né? Futurismo, né, como o nome sugere, né, ele valoriza exatamente o contrário, né? Então, ele valoriza fortemente os avanços, o progresso tecnológico da época, né, a ciência, né, o avanço científico, e em um dos seus vários manifestos, né, e eu vou falar um pouquinho sobre esses manifestos daqui a pouco, né, o Marinetti, que é um dos expoentes, ou talvez o principal, talvez não, certamente o principal nome do futurismo na Itália, ele escreve o seguinte, vou traduzir aqui para vocês. Ele diz assim: nós cantaremos as grandes massas agitadas pelo trabalho, cantaremos é, as revoluções nas capitais modernas, cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais, né, os arsenais de guerra mesmo, e dos canteiros incendiados por violentas luas elétricas, oficinas, locomotivas com o peito largo, né, com a frente larga, né, que, que avançam, que giram como enormes cavalos de aço, né, o voo deslizante dos aviões, aeroplanos, né, dos aviões,
e por aí vai, né? Então, assim, esse tipo de, de avanço, né, de progresso que é cantado, né, que é exaltado pelo futurismo, tá? Bom, eu mencionei os manifestos, né, e esse gênero literário relacionado então à exposição de uma série de ideias, né, em geral uma exposição inicial dessas ideias, e os futuristas exploraram muito esses manifestos, né, o que se convencionou chamar de futurismo, ele surgiu exatamente com a publicação desse texto aqui, tá? O Manifesto Futurista, o Manifesto do Futurismo, foi em 1909, foi publicado em italiano e em francês simultaneamente, poucos dias depois já foi publicado na Rússia, tá? Então ele teve uma ampla divulgação já inicialmente, ali em 1909 mesmo, né? Ele foi escrito então pelo Filippo Tommaso Marinetti, tá? Então, para se lembrar esse nome, Marinetti, que é certamente o nome mais conhecido, mais importante do futurismo, né? E por isso se considera que o futurismo surgiu na Itália, né? Já que o Marinetti era italiano, né? Mas ele se difundiu bastante, né? Foi uma das vanguardas artísticas ali do início do século XX, junto com o dadaísmo, o cubismo, né? E teve alcançou muito sucesso em outros países também, né? Eu destaco principalmente a França, na França e na Rússia, tá? Onde ele teve um destaque muito grande, né? Inclusive na literatura, né? Um nome que se vinculou ao futurismo ou a algumas das vertentes do futurismo russo é ninguém menos que o Mayakovsky, né? Então é um dos principais autores da, da russos, né? Soviéticos, né, do século XX. Né? As palavras-chave do futurismo são essas aqui, ó, velocidade, dinamismo, energia, progresso, barulho, né, som, né, barulho, máquinas, ação, destruição, né, pode parecer pouco esperado essa palavra destruição, mas é porque o futurismo traz muito forte o conceito de renascimento, de renovação, né, que são conceitos relacionados ao progresso, né, ao refazer, né, ao fazer novamente né, renascer, né, inclusive o renascer do dia, né, a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? E do ponto de vista mais literário mesmo, né, mais poético, né, o futurismo ele propõe, então, verso livre, tá? O que isso, obviamente, na versificação livre em oposição à métrica tradicional, né, propõe também o que eles chamavam de destruição da sintaxe. Tá? Isso aparece no Manifesto da Literatura Futurista, que é diferente do Manifesto do Futurismo. Existe um Manifesto da Literatura do Futurista, que é de, se não me engano, 1912, e isso é falado lá, então, destruição da sintaxe, tá? A destruição, então, da relação lógica, da estrutura lógica entre as palavras e os elementos do texto, né? Então, eles evitam também classes de palavras como adjetivos, advérbios, né? Que eles consideravam um pouco necessários para a fluidez do texto, né? Então, o futurismo tem muita relação com fluidez, tá? Embora, né, na verdade, poeticamente, né, os textos, a gente vai ver alguns exemplos aqui de poesia futurista, não é o que a gente chamaria de texto fluido, não, mas né, então, assim, é uma coisa mais direta mesmo, tá? E também a abolição da pontuação, tá? A abolição da pontuação. Às vezes é curioso porque às vezes a gente até lê um texto do Marinetti, por exemplo, e a gente fica até meio confuso com a falta de pontuação, às vezes, né? Embora a gente esteja acostumado com isso hoje em dia, com formas de comunicação, né? Digital, na internet, né? Então, assim, o Marinetti, às vezes a gente lê alguma coisa dele, parece que é até uma coisa mais recente, né?
E, bom, e com relação aos temas, né, os futuristas exaltam um tema que é recorrente, né, então é a liberdade de cantar o bruto, ou o bruto mesmo, ou o bruto, né, ou seja, o que pode ser considerado tradicionalmente feio, tá? Então, o futurismo ele tem essa preocupação, né, não tem uma preocupação necessária com aquilo que convencionalmente é o belo, tá? Bom, antes de mostrar alguns exemplos do futurismo na literatura, eu vou mostrar algumas obras em outros segmentos artísticos que ilustram muito bem, na minha opinião, os princípios do movimento, né, ou da corrente, enfim, como a gente quiser chamar. Né? Esse quadro aqui, do Giacomo Balla, né, é a exaltação justamente da velocidade e do dinamismo. Né? A gente viu agora ali as palavras-chave do futurismo, a gente viu lá dinamismo. Né? O título desse quadro é exatamente isso, é Dinamismo de um cane al guinzaglio, ou seja, o dinamismo de um cão na coleira. Né? Então aqui a gente vê a coleira, né? A coleira que se move, aqui a pessoa que caminha, né? E o cão que caminha também, mexe né, as orelhas, abana a cauda, né? Então esse quadro aqui é uma forma, né, assim, muito evidente, né, de exprimir a velocidade, o dinamismo do cão, da coleira, da pessoa, né, o movimento, né. Então, o futurismo é isso, é movimento, energia, né. Tem um quadro que eu não coloquei aqui, até porque não é italiano, mas que eu particularmente eu adoro esse quadro, acho bem né, um ícone assim do futurismo, mas do futurismo russo, né, da Natalia Goncharova, tá? Ele é muito fácil de achar. Procurem aí Goncharova, que escreve, Natalia Goncharova, e ele se chama O Ciclista, tá? Gosto muito desse quadro, acho ele esteticamente belo, né? E ele é um reflexo, claro, assim, dos princípios futuristas, né? Embora o futurismo russo ele tenha características diferentes, inclusive no espectro político né, que é o futurismo italiano, né? O futurismo italiano a gente não vai entrar muito nesse âmbito, mas ele esteve muito próximo, muito vinculado ao fascismo, né? Justamente porque ele trazia essas ideias de progresso, de desenvolvimento a qualquer custo, né? Que o fascismo trazia também. E a gente vai ver, é, né? Vocês podem ler também o Manifesto Futurista, esse de 1909 do Marinetti, vou passar para vocês. Vocês vão ver como que também ele é discriminatório, ele é misógino, tá? Então, às vezes até se fala assim, em vez de se falar de futurismo, falar de marinetismo, né? Que é esse futurismo do Marinetti, que é muito, sim, né? Tem toda essa carga preconceituosa também, né? O futurismo o russo ele é diferente, tá? Ele se desenvolve uma vertente muito diferente nesse sentido, inclusive politicamente, né? Mas ainda assim é um trabalho em torno da velocidade, do dinamismo, né? Tudo isso também é a base do futurismo russo, né? Isso aí se vê claramente nesse quadro que eu falei. Vocês podem procurar aí o Ciclista, da Natalia Goncharova, que é a versão, digamos, humana desse quadro aí do Giacomo Balla, do cachorrinho, tá? Bom, mas a obra de artes plásticas certamente mais famosa, mais icônica do futurismo italiano é essa aí, tá? É uma escultura, né? Uma escultura do Umberto Boccioni, de 1913, com esse nome, Forme Uniche della Continuità nello Spazio, ou seja, formas únicas da continuidade no espaço. É uma figura que caminha, né? Que então representa simbolicamente o movimento, né? Novamente aí o dinamismo, a fluidez, o avanço, né? É um movimento para frente, né? Um caminhar ativo de uma figura humana, quer dizer, de uma representação de uma figura humana, né? Porque nela o que importa não é exatamente a representação dos traços humanos em detalhes, né? A gente vê que ela não tem rosto, né? Ela não tem braços, né? Mas por outro lado tem aquilo que no imaginário futurista é o que mais importa, que é esse movimento para frente, o avançar, o marchar, né,
inclusive com energia, né? Uma figura pesada, né? Quer dizer, ela se movimenta com uma energia, né? Mais avante, né? Então, inclusive, essa figura ela é tão importante, né? Tão icônica nas artes, né? Na arte italiana do século XX, que ela é a imagem que aparece aqui nessa moeda. Esse aqui é o anverso, né? Como se fosse a parte de trás, assim, né? Da moeda de... Aliás, é o reverso, né? Da moeda de 20 centavos de euro, tá? Produzida na Itália. Então, as moedas de euro em cada país, elas são, né? Sempre tem o mesmo design no anverso, na parte da frente, mas o reverso, cada país tem o seu, né? A sua série de moedas ali. E a moeda, por exemplo, a moeda de 2 euros na Itália tem o rosto do Dante, né? Então, assim, a Itália escolheu algumas uns ícones, sim, da literatura e das artes, né? Inclusive, e aqui a moeda de 20 centavos é essa escultura, né? Uma outra curiosidade dessa escultura é que ela é uma peça, essa peça aqui que está no slide, essa aqui da fotografia, ela se encontra no Brasil, tá? Ela é uma peça de gesso que faz parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, tá? Da Universidade de São Paulo. Tem um acervo fabuloso de obras de arte moderna, de arte contemporânea, e tem essa peça lá, tá? Existem outras réplicas dela, também de bronze, tá? Foram produzidas na época, acho que pelo próprio Boccioni, ou no ateliê dele, não sei, mas são, né, da época também, né, tem um valor muito, muito importante, não são réplicas, né, sem valor, não são réplicas com muito valor, que estão em outros lugares, né, em Nova York, na Itália e tal, mas a original, a primeira mesmo de gesso, está lá em São Paulo, vale a pena visitar e ver essa obra aqui, tá? Por fim, aqui só para, né, a gente terminar esse passeio aqui pelas outras artes, vou colocar aqui uma música futurista, tá? Aqui tem uma gravação do Luigi Russolo, que foi também um pintor, ele era um multiartista, né? Ele produziu uma música totalmente experimental, né? Que se encaixava ali nos princípios futuristas. Vou colocar aqui um trechinho dessa peça que é chamada Il Risveglio di una città, ou seja, acordar o despertar, tá? Despertar de uma cidade. Então, o nome já diz tudo, então tentem imaginar aí esse contexto aí de despertar da cidade. Então, imaginem o motor de um carro ligando, né, aparentemente. Tudo isso não são gravações né, de um carro, né? Isso é feito experimentalmente com instrumentos que ele desenvolvia. Uma coisa de desenvolver alguns instrumentos e também de usar, né, instrumentos já tradicionais, mas de uma forma bem experimental, né? De uma forma bem vanguardista, né? Aqui parecendo um instrumento de corda, né? O arco na corda, né? Simulando um motor, né? Um motor ligando. Aí também. Ligando alguma coisa, né? E vai. Aqui vocês podem procurar depois, né? Tem outras gravações dele, tá? Gravações outras peças dele. Vou colocar aqui mais pra frente, porque ficam, como vai aumentando a quantidade de sons aqui. Então são essas coisas, realmente o despertar da cidade.
tá? E a gente falou lá atrás, né? Eu falei mais para trás sobre essa coisa do renascer, né? Do despertar, né? Do renovar, né? E aqui é um exemplo disso, né? Então, assim, nessa peça é o despertar da cidade para um novo dia, né? Então, o futurismo tem muito isso, né? O início de um novo período e tudo. E mesmo que esse período seja um dia, a gente vai ver daqui a pouco um poema que também com essa mesma temática, do nascer do dia, o início do dia, tá? Que simboliza, então, o nascer de uma nova era, né? de, um, de um período, né, de avanço, progresso, desenvolvimento, tá? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho da literatura futurista produzida na Itália. Vou começar falando do próprio Filippo Tommaso Marinetti, né, que a gente pode considerar o fundador do futurismo, o principal animador do movimento, né? A vida dele, assim como a vida do Gabriele D'Annunzio, de quem eu falei um pouquinho no vídeo anterior, também foi uma grande aventura. Ele foi para a guerra e tal. E tem até um caso interessante que aconteceu em 1908, tá? Ou seja, um ano antes da publicação do Manifesto Futurista, aquele que eu falei lá. Não confundam com esse daqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa dos manifestos, tá? Mas em 1909 ele publica, então, um Manifesto del Futurismo, né? Que é um manifesto do futurismo geral. Mas em 1908 ele tem um caso interessante na vida dele. Ele teve um acidente automobilístico, um acidente de carro, né? Imagine aí, mais de 100 anos atrás, um acidente de carro. Pelo que eu me lembro, ele foi desviar de um ciclista, alguma coisa assim, e acabou batendo o carro, ou caiu num lugar, uma coisa assim. E segundo ele, depois desse acidente, ele se tornou uma nova pessoa, né? Os interesses dele mudaram, como se assim, esse acidente tivesse despertado alguma coisa nele. Ele já era poeta, né? Ele já era escritor, mas ele era vinculado a conceitos de escolas que depois ele veio a chamar de ultrapassados, né? Inclusive o decadentismo, né? Ele teve ali uma relação com, né, com o decadentismo, também com outras correntes, né? Com o Art Nouveau, né? Com se chama de Liberty, né? Por Liberty. E ele só que aí depois desse acidente ele falou que mudou, que deixou isso para trás, né? Ele um ano depois ele publicou então o Manifesto Futurista, né? Aquele que a gente já falou. É, e aqui até posso ler um trecho, né, em que ele fala sobre isso. Ele diz assim: eu também já amei as mulheres e os cemitérios. A poesia foi apreciar os doces venenos anêmicos da alma ao longo de grandes páginas abertas das lápides nas necrópolis, entre perfumes de violetas, de memórias e de gentis cabeleiras fechadas que davam choro aos olhos, né, que faziam os olhos chorarem, alguma coisa assim, e rimas fáceis aos pensamentos, né? Ele escreveu isso, né? Criticando então a obra que ele próprio fazia anteriormente, né? Ele falava assim, rimas fáceis aos pensamentos, né? Que essas coisas de amor, né? Amor a mulheres, amor a cemitérios, né? Acho que quer dizer assim, coisas da alma, né? Alguma coisa assim de sofrimento e tal. Que era a poesia que ele fazia antes, aí depois, então, supostamente depois desse acidente, ele mudou de, de interesse, e aí foi então para essa nova vertente futurista, tá? Ele, ele publicou então aí, né, sobre essa questão dos manifestos, né? Publicou esse manifesto em 1909, Manifesto do Futurismo, falando sobre futurismo de maneira geral, tá? Em 1912, então, ele publica o Manifesto da Literatura Futurista, que aí já é focado na literatura, no texto mesmo, na produção textual. Ele fez vários manifestos, ele é autor de vários manifestos. O futurismo é
a corrente dos manifestos. O gênero literário-chave do futurismo são os manifestos, né? Inclusive, alguns autores dizem uma coisa interessante, né? Por exemplo, esse autor aqui, o Giuseppe Petrônio, ele, falando sobre o futurismo, ele diz o seguinte: muito pobres foram as obras dos futuristas, né? Pelo menos aqueles italianos. Obras, sobretudo de homens, homens cuja originalidade das teses sobre poética não correspondiam à originalidade do sentir, ou seja, o que eles falavam sobre poética era mais interessante do que a própria poética deles, tá? E tal, né? E por aí vai. Então, isso é interessante porque é o principal gênero literário do futurismo, embora, né, tenha muita poesia futurista e tal, mas ficou muito marcado pelos manifestos, né? O Marinetti fez vários manifestos. Esse manifesto da literatura futurista é onde ele fala sobre o abandono da sintaxe, sobre o abandono da pontuação e tal, né? Quando ele fala sobre esses temas, eu posso inclusive resumir, vou abrir aqui aqui as principais, assim, um pequeno resumo aí do manifesto técnico da literatura futurista, né? Então ele fala sobre destruição da sintaxe, o emprego do verbo no infinitivo, então ele valorizava isso, que segundo ele dava maior energia ao texto, dava maior potência ao texto, tá? Abolição de adjetivos, abolição de advérbios, né, que seriam fúteis, né? Valorização, então, do substantivo, abolição da pontuação, enfim, outras coisas, a abolição do eu na literatura, isso é muito importante, né? Então, a literatura futurista é uma literatura, aliás, a arte futurista em geral, né? Não é focada no eu, tá? Ela é focada na sociedade, tá? Então, no progresso, na máquina, né? Então, tudo isso é o futurismo, tá? Agora eu vou mostrar vou mostrar então, uma outra característica do Marinetti, né, na vida dele, né? É o militarismo, o patriotismo que beira não, realmente alcança, né? Chega né, aquele chauvinismo, né? Quer dizer, aquele patriotismo, né, nacionalismo exacerbado, exagerado, que realmente, por isso, né, tem uma relação com o fascismo muito grande, né, e depois ele, né, se vincula ao fascismo e tal, nesse patriotismo exacerbado, tá? Uma outra coisa, né, que falando sobre, então, militarismo, né, o futurismo tem essa exaltação também, quando a gente fala da destruição, a exaltação da guerra também, tá? Então tem textos, poemas, obras que são exatamente a exaltação da guerra mesmo, tá? Do avião de guerra, né? Então, assim, do uso né, das novas tecnologias para fins bélicos, tá? Das armas, dos canhões, tudo. Então, tudo isso é cantado também no futurismo, né? E principalmente, né, o Marinetti canta muito isso, né? Então, por isso que se fala muitas vezes, né? Se tende a falar assim, isso não é bem o futurismo, isso é o marinetismo, né? É o futurismo do Marinetti, né? Que é essa coisa um pouco, né? Mais pesada, né? Mais pesada do que por exemplo, do que o futurismo em outras partes do mundo. Futurismo francês, nos Estados Unidos também, tá? Agora eu vou mostrar uma obra, né, uma das composições poéticas mais célebres do futurismo italiano, tá? Esse aqui é o Aldo Palazzesi, que é uma figura importante do movimento também, tá? Vou passar aqui para vocês a leitura
de uma tradução em português do poema E lasciatemi divertire, que na tradução seria Me deixem divertir, né? Foi traduzido aqui em português como O Poeta se Diverte. Um dos versos iniciais o poeta se diverte mesmo, tá? É um texto de 1913, tá? A leitura que ela é feita por um ator, por um diretor teatral chamado Rubens Veloso, tá? Foi gravado como parte das comemorações da Semana da Língua Italiana no Mundo de 2020, tá? A Semana da Língua Italiana é um evento que acontece todos os anos. Em 2020, não, houve essa gravação aí, essa leitura. Então, O Poeta se Diverte, tá? É um poema que trabalha as dimensões da palavra, diversas dimensões da palavra, do uso da palavra, né? A palavra na sua dimensão física, a palavra na sua dimensão simbólica, a palavra na sua dimensão lúdica, tá? Uma brincadeira o tempo inteiro, né? Então, por isso que o poeta se diverte, tá? Esse é um clássico aí do futurismo italiano. Vou colocar aqui para vocês. Tri, 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 fru, 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 yo, 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 uó, 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 ah. O poeta se diverte loucamente, incomensuravelmente. E não passa a ideia de importuná-lo. Deixa ele se divertir, coitado. Essas bobagens são sua diversão. Cucurucucu, cucurucucu, cucurucucucu. Mas afinal, o que são essas obscenidades? Esses versos revoltos? Licença, licença, licença poética. Essa é a minha paixão. Lá, 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 lá. Você sabe o que são? É a sobra. Não é besteira, é o lixo das outras poesias. Mas se elas não têm um sentido que seja, por que as escreveu aquele idiota? Não é verdade que não tem sentido. Algum sentido elas têm. Elas significam, como alguém quando começa a cantar sem saber as palavras. Uma baixaria. Então é desse jeito que eu quero fazer. Mas e aí, rapaz? Me fala uma coisa. A sua não é uma pose de querer com tão pouco se manter atiçado? Mas como é que dá para entender? Você tem pretensões demais. Parece até que você escreve em japonês. Lá, 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 ri, 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 ri. Pum, pum, pum. Deixa eu desafogar. Aliás, é bom ele nem acabar. A diversão lhe custará bastante. Burro, vão dizer dele a gente. Laba, 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 lá. Bara, 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 ba. Apoia, 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 apoia. Verdade é que é uma aposta um bocado pesada escrever desse jeito essas coisas. Logo nesses tempos que tem um professor em cada porta. Ai, enfim, eu estou completamente certo. Os tempos mudaram de vez. Os homens não pedem mais nada aos poetas. E deixe-me divertir.
e deixem-me divertir. Bom, tá, então é uma muito fora dos padrões, muito diferente daquilo produzido, né, por outros escritores no mesmo período, tá? A gente vê o decadentismo, né, mais ou menos no mesmo período, poucos anos antes, né, fazendo obra completamente diferente, né? Então, eu acho que essa diferença entre o decadentismo e o futurismo, né, era um pouco que eu queria trazer aqui, nessas duas aulas, e acho que fica muito claro, né, que essa distância, embora exista uma, uma, uma proximidade temporal muito grande, existe uma distância na forma, nas temáticas e nos princípios, tá? Nos ideais, tá? Do decadentismo e do futurismo, né? São, mesmo tendo essas mesmas pessoas vivendo no mesmo lugar, né? Ao mesmo tempo, né? No mesmo período e fazendo coisas completamente diferentes, né? Então, acho que isso é interessante também para a gente repensar um pouco essa ideia de que, né, em cada período você tem uma caixinha, então todo mundo que está nesse período aqui né, dessa caixinha, todo mundo que está no outro período é de outra caixinha, né? Quando a gente fala em escolas, correntes, né, períodos da literatura, então assim, isso não é tão simples assim, né? Assim como hoje, né, contemporaneamente, né, a gente vê isso, né, com toda a diversidade que existe, né? Em todo tempo existe muita diversidade também, tá? Bom, para terminar, eu queria falar sobre uma figura feminina do futurismo italiano, tá? Ou da literatura futurista italiana. É a Emma Marpillero, né? Emma Marpillero Corradi, né? Aqui a gente vê a obra dela Silêncio Alba, né? Que seria Silêncio Alba é o nascer do sol, é o alvorecer, né? Então seria Silêncio Alvorecer, tá? Foi publicado em 1916 na revista L'Italia Futurista, era uma revista futurista, né? Que deu espaço em 1916, né? Estava dando espaço às mulheres, enquanto os homens, ou grande parte dos homens, estavam na guerra, né? No fronte mesmo da Primeira Guerra Mundial. Então é interessante isso, né? Essa quer dizer, as mulheres, né, tiveram voz quando os homens não estavam, né? Mas aí, mesmo assim, o interessante é que, então, houve uma série de edições, né, uma série de mulheres que publicaram nessa revista, então. Uma delas é a Emma Marpillero. Aqui, esse poema é um poema, ao mesmo tempo, visual, né? Então, silêncio, alba, parole in libertà, né? Palavras em liberdade. Alba ore quatro. Então, eu rabisquei o poema dela aqui, né? Não sei se eu poderia fazer isso. Mas aqui, ó, é o alvorecer 4 horas. Então, ela está descrevendo as 4 horas da manhã. De novo, aquele conceito do despertar, né? A música que a gente ouviu do Russolo, né? Com esse o despertar da cidade, né? É aquela coisa da destruição para o despertar, para o renascer, para a novidade, né? Então esse tema surge muito, né, no futurismo, tá? Então aqui ela está descrevendo uma cidade também, né? É a mesma coisa da música que a gente ouviu, uma cidade às 4 horas da manhã, né? A gente vê então aqui o campanile, né? Ou seja, o campanário da igreja, né? Com os sinos. A gente vê aqui, ó. Bom, eu vou rabiscar
para todo mundo ver aqui, ó, bau, 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 bau. Bau é como se os cachorros latem em italiano, tá? Em italiano não é au, au, mas é bau, bau. E, então, os cachorros estão latindo, tá? Às 4 horas da manhã. Então, esse silêncio aqui, ó, o silêncio ele é interrompido pelos cachorros latindo, pelo campanile, né? Pelos sinos da igreja às 4 horas da manhã, né? Que são esses esse ti e t aqui, né? Grande, alguns menores, outros maiores, tá? Então, são os sinos tocando, né? Aqui embaixo, fru, 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 di nere monache, campane cadute, né? Então tá falando, a estrada tá deserta, mas tem aqui, ó, freiras, tá? Tem as freiras caminhando, né? E então tem esse frufru aí dos vestidos, né? Né? Da roupa das freiras de preto, né? Com suas, né? Seus vestidos, sua saia, né? Passando pela rua, fazendo fru, né? E aí é isso, né? Então, assim, esse renascer do dia aqui, tá? Aí tem outros elementos também, né? Mas, então, assim, essa ideia, né, do renascer, tá? Bom, aqui, então, a gente termina esse segundo vídeo, né, com essas breves reflexões sobre a literatura italiana na passagem do século XIX para o século XX, né? Acho que é importante frisar mais uma vez, né, que a produção literária italiana nesse período ela não se resume ao decadentismo e ao futurismo, né? Então foi só um recorte, né, que eu decidi fazer para esses dois vídeos, mas é um período muito rico na produção artística e literária na Itália, quer dizer, não só na Itália, né, mas em toda a Europa, em outras partes do mundo, inclusive também no Brasil, né? A gente está aí na porta aí dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, né? E inclusive um dos expoentes da semana, que foi o Oswald de Andrade, ele flertou bastante com o futurismo, né? Ele era o que em italiano existe um termo para isso que é o antipassatista, ou seja, o antipassado, a pessoa que se contrapõe ao passado, né? O Oswald de Andrade tinha muito essa valorização do arranha-céu, né? Do automóvel também, então eles têm uma relação muito grande com o futurismo, tá bom? Bom, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer, talvez conhecer um pouquinho mais. Espero que tenham tido alguma novidade para vocês, né? Sobre esses movimentos que são muito significativos para a história da literatura italiana, aí dos últimos 120, 130 anos, tá bom? Então, tchau, tchau, a presto.